Espiritismo sem mistério. Olá, pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. É muito bom estarmos aqui com vocês novamente. Estamos abordando um trecho que é bastante interessante sobre o Livro dos Espíritos, falando sobre o esquecimento do passado. Você que nos acompanha já deve ter visto nos programas anteriores um pouco a respeito desse assunto. Por que nós esquecemos o nosso passado quando reencarnamos? E no programa anterior, se você não assistiu, assista, porque nós pudemos trazer para vocês um caso verídico, uma história verídica sobre uma mulher que se recordou, que se lembrou do seu passado, lembrou da sua existência anterior, com todos os problemas que ela passou, com todas as dificuldades. Ela desenhava, ela acordava de noite chorando, sobressaltada, lembrando das cenas que ela tinha vivenciado. Essa é a história de Jane Cockle, e você poderá conhecer essa bela história, porque a Jane viveu na sua última encarnação, ela foi mãe de 8 filhos, e nessa encarnação ela se chamava Mary. Então tem uma história muito bonita em que Jane, que provavelmente ainda está encarnada nesse período agora, Jane, ela se recordou dessa vida passada, dos filhos que teve, e ela inclusive conseguiu depois investigar e descobrir o que tinha acontecido com aquela família com a qual ela sonhava desde pequenininha, desde criança. Ela fazia os desenhos da cidade, ela fazia os desenhos de onde ela morou na outra vida. Então uma história belíssima, não deixe de assistir. E hoje nós daremos continuidade a esse assunto ainda sobre o esquecimento do passado. Lembrando que você poderá participar conosco através do WhatsApp da TV Mundo Maior. Eu vou passar, anote aí o nosso número, que é 0 operadora 11 996 433827. Você pode participar também através do Facebook, do YouTube, da TV Mundo Maior, não é? E antes da gente iniciar, vamos lembrar que toda essa qualidade de áudio, vídeo, está chegando até vocês graças aos nossos queridos, a Fernanda Lima, ao Valdeci Lourenço, a Margarete Parpinelli e a nossa querida Regina Prata. Então, toda essa equipe está aí com muita fé, com muita força, fazendo com que o programa possa seguir adiante e você receba o melhor áudio e o melhor som. Muito bem, eu sou Solange Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É com muita alegria que nós estamos fazendo novamente a continuidade desse trecho do Livro dos Espíritos, que é muito especial, o esquecimento do passado. E como a Solange já explicou bastante, nós temos esta possibilidade de voltar à história da Jane Cockle no programa anterior. Você deve assisti-lo, porque é muito, muito interessante, inspiradora e emocionante, tratando-se do fato de não serem espíritas, as pessoas que contaram tudo isso. Não entendem nada de espiritismo, não vieram do Brasil, não tinham conhecimento absolutamente nenhum da doutrina de Kardec. Agora, nós temos o programa de hoje dando continuidade a este tema. E a Solange vai falar para você de um desafio, não é? Uma perguntinha que a gente costuma sempre fazer para desafiar você a participar do nosso programa. Qual que é a pergunta desafio, Solange Godoy? Gente, vamos lá, porque a pergunta desafio para vocês participarem é a seguinte: o que os problemas desta vida dizem sobre o nosso passado? Olha lá, a Fernandinha já colocou o slide para a gente. O que os problemas desta vida dizem sobre o nosso passado? O que vocês acham? Então escrevam para a gente, mandem os comentários. Você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, e eu vou passar um número para você, 0 operadora 11 996 433827. Então envia seus comentários, a sua resposta, envia rapidinho para a gente ter tempo de poder comentar a respeito disso até o final do programa. E nós já vamos iniciar, André. Peraí um pouquinho. Quer dizer que, na pergunta desafio, quer dizer então que se eu prestar atenção nos problemas que eu tenho hoje, isso tem alguma coisa a ver com o meu ontem? Se eu tiver uma noção mais clara do que é que está acontecendo comigo, alguma doença, um problema de família, alguma situação
de dificuldade econômica? Será que isso tem então a ver com o meu passado? Será que tem? Vamos pensar sobre isso e a gente espera que você participe através dos caminhos que a Solange já passou para você, tá bom? Agora a Fernanda vai colocar para nós o primeiro slide de hoje, que você vai se inspirar para ver o que vem a seguir. Aí está ele, não é, Solange? É isso mesmo. Vocês podem ver as imagens que nós, inclusive, comentamos no programa anterior, não é? Você vê a Jane Cockle aqui à direita e na foto colorida, e ao lado dela você vê a Mary Sutton, que na foto em branco e preto, ou seja, a Jane, que está reencarnada hoje, nesse período agora, ela sonhava com a Mary Sutton, com a vida, com o que aconteceu com a Mary Sutton na outra vida, e ela sabia que ela, Jane, havia sido a Mary. Então ela se recordou que a Mary teve 8 filhos, ela se lembrava dos locais, da cidade. Tudo bem, Solange, mas esse programa já foi. Ai, mas é que é tão bonito, dá vontade de falar sempre um pouquinho mais para o pessoal ficar inspirado. Quem não assistiu, poder assistir, tá bom? Mas vamos seguir então no nosso slide número 2, que a Fernandinha vai colocar para a gente. Então, nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? O que ele quer dizer, Solange? O que será que é isso? Gente, então, ele diz assim, nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, nós sabemos que a nossa existência corporal, essa matéria da qual nós somos feitos, é uma matéria densa, não é? É uma matéria mais pesada. Então, ele está querendo saber se aquelas existências corporais, não é? Aqueles reencarnes em ambientes onde a matéria não é tão densa, será que as pessoas se lembram das suas existências anteriores? Vamos pensar num exemplo para a gente compreender melhor isso. Nós já ouvimos dizer que no planeta Júpiter existem espíritos reencarnados, não nesse planeta material que nós conhecemos, porque o planeta Júpiter é um planeta gasoso, mas nós sabemos que existe um reencarne de espíritos naquele planeta. E nós, através dos comentários da Revista Espírita, eu acho que a Revista Espírita de 1858, se não me engano, mas lá eles narram a existência dessa reencarnação no planeta Júpiter. E lá os corpos são corpos mais sutis, são corpos mais etéreos. Então, lá, imagine isso, então, será que esses espíritos que estão, né, reencarnados com uma matéria mais sutil, será que eles se lembram das suas existências anteriores? É isso que Kardec está perguntando para os espíritos. Exatamente, Solange. E nós queremos que você agora, participando conosco, possa pensar e estar vendo o que os espíritos respondem. Vamos ver a resposta? A Fernandinha vai colocar para nós o slide seguinte. Vamos lá, Fernandinha? Sim, à medida que o corpo é menos material, lembra-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Você vê, então, que à medida que o espírito se depura e que ele pode estar em ambientes mais elevados, a recordação daquilo que já aconteceu com ele em outras vidas se torna mais fácil. Até porque também tem uma outra questão. Quanto mais a gente amadurece, quanto mais nós podemos crescer, mesmo quando a gente está encarnado aqui na Terra, mais ampla se torna a nossa compreensão. E nós poderemos analisar com isenção, sem os traumas que um espírito primitivo, um espírito imaturo teria, aquelas coisas que já fizemos, as bobagens que nós já cometemos nesta vida mesmo. Portanto, quando isso se dá em termos de espírito, quanto mais elevada é a entidade no caminho evolutivo e habitando corpos menos densos, mais facilmente aquele cabedal de conhecimentos pode ser acessado por um espírito mais maduro. Por quê? Porque o esquecimento, não nos esqueçamos disso, é uma defesa. Não é, Solange? Nós nos esquecemos porque muitas vezes nós não teremos muito equilíbrio para lembrar de tudo que já fizemos.
Exatamente. Nós vimos que a regra geral é que a gente se esqueça do nosso passado, porque isso pode nos trazer muitos problemas. E quando, às vezes, nós vemos esse passado sendo revelado, como nós vimos no programa anterior, mas isso é porque a espiritualidade superior permite para que as pessoas tomem conhecimento da reencarnação, ou seja, existe uma finalidade útil quando isso é revelado, quando isso acontece. Porque a regra geral é que a gente não se lembre. Agora, dentro dessa pergunta de Kardec, eu acho que é interessante, a gente nem precisa ir muito longe, ir para Júpiter, ir para outros planetas. Vamos pensar conosco mesmo aqui na Terra. Nós que temos alguns hábitos, alguns têm hábitos do fumo, da bebida, coisas que são mais tóxicas. Vocês já notaram que muitos de nós não se lembram daquilo dos nossos sonhos, nós não nos lembramos de muitas coisas, nós temos uma atmosfera mais densa, mais pesada, porque estamos muito apegados às coisas da terra, nos alimentamos com coisas mais tóxicas, poluímos o nosso corpo físico, às vezes com entorpecentes, com bebidas, com fumo, enfim, são coisas. E se a gente fizer uma experiência, vamos tentar limpar mais o nosso organismo, vamos tentar ter uma vida mais saudável, vamos deixar de lado esses hábitos que não são muito saudáveis, que poluem, não é, o nosso organismo, como o fumo, drogas, ou até mesmo alguns determinados tipos de alimentos mais pesados. Vamos reduzir a quantidade de carne, essa carne mais densa que a gente se alimenta, não precisamos comer carne vermelha todos os dias. Então, nós vamos ver que se a gente cuidar um pouco dessa parte, nós mesmos nós vamos limpar a nossa atmosfera, nós vamos ter uma atmosfera mais suave. E com isso, nós vamos conseguir ter um acesso à espiritualidade melhor. Vocês vão ver que vocês vão conseguir lembrar dos sonhos, vocês vão ter sensações do plano espiritual, às vezes até conseguir captar melhor, não é? Esses amigos espirituais que se aproximam da gente. Então, a gente vê que nós podemos fazer essa depuração aqui mesmo na Terra, com o nosso corpo físico. Nós podemos mudar isso. E eu acho que é algo que vale a pena a gente experimentar, não é, André? Certamente, porque a depuração é o caminho da elevação. Quando você vai estudar o Livro dos Espíritos, lá no começo nós já vimos isso, a partir da pergunta 88 até a pergunta 90, você vai ver que a iluminação do próprio espírito, a coloração da alma, a capacidade de deslocamento, a memória, todas elas estão diretamente ligadas à nossa depuração. Quanto mais depurado é o espírito, mais ele é irradiante, mais ele é capaz de ampliar sua capacidade de penetração em toda parte, mais ele pode se deslocar sem limites pelo universo, tudo por causa da depuração. Porém, nós temos agora Kardec fazendo uma pergunta também no sentido de entender esta necessidade, que é a do slide número 4, que a Fernandinha vai pôr para a gente aí na tela. Vamos ver? As tendências instintivas do homem, sendo resquício do seu passado, segue-se que pelo estudo dessas tendências pode conhecer as faltas que cometeu? Olha só que interessante. Deixa aí no slide um pouquinho, Fernanda. Se você analisar as suas tendências, você poderá, uma vez que a tendência instintiva vem conosco da vida anterior, do nosso ontem, será que pelo estudo dessas tendências nós podemos conhecer quais os problemas, que faltas que a gente já, vamos dizer assim, de uma forma mais abrasileirada? Em qual casca de banana você já escorregou? Será que se a gente perceber o que a gente faz, pelo instinto que a gente tem agora, o cara é nervosinho, é briguento, não leva desaforo para casa, ele se irrita com qualquer coisa. Será que isso quer dizer alguma coisa do seu passado? Será que ele foi assim, é uma pessoa intolerante, é uma pessoa mandona? Se a gente estudar isso, a gente consegue fazer uma reconstrução como se fosse aqueles quebra-cabeças que você vai pondo as pecinhas para montar como você era? É uma pergunta interessante. Vamos ver a resposta, Solange? Vamos lá. Sem dúvida, até um certo ponto.
Mas é preciso ter em conta o progresso que pode ter se operado no espírito e as resoluções que tomou no estado errante. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Bem, aqui nós temos duas áreas na resposta. A primeira delas confirma que nós, até certo ponto, poderemos descobrir o que nós já fomos, observando nossas tendências instintivas do presente. Imagine uma pessoa que seja muito vaidosa, que se preocupa muito com a aparência, que tem necessidades de fazer todas as coisas para se apresentar bem. Não por causa de um trabalho, porque vai atender o público, mas porque ela tem essa inclinação. Às vezes, até mesmo ela nasce em um lar modesto, em um lar pouco aparelhado para dar a ela essa, mas ela carrega isso com ela. Então, ela quer andar com cores combinando, ela quer ter tudo certinho. Se você observar isto, ela não aprendeu isto aqui. Às vezes, ela não aprendeu nem das pessoas com quem ela conviveu. Ela é assim. Então, até certo ponto, ao analisarmos nossas tendências instintivas, nós poderemos ter uma noção do que já fomos no passado. Agora, pode pôr de novo o mesmo slide, por favor, Fernandinha. Você vê a segunda parte dessa resposta que diz o seguinte: esta pessoa, porém, ao longo de todo o período em que ela estava no plano espiritual, ela pode ter melhorado. É o que ele diz. Pode ter operado um progresso se ela se resolveu, se ela se determinou a transformar-se diante das novas oportunidades no plano espiritual. E se ela progrediu, o que acontece? Ela pode viver agora uma existência melhor do que a que ela teve antes, em que ela já não tenha mais esses resquícios. Então, da mesma forma que é verdade, também pode acontecer de hoje o espírito já não ser mais tão vaidoso, no caso da vaidade. Por quê? Porque na outra vida ele foi, desencarnou, estudou-se, melhorou-se no plano espiritual, venceu os seus defeitos e as suas tendências nessa área, e quando ele renasce, ele já não dá mais tanta importância a esta necessidade de outrora. Então, até certo ponto, nós poderemos continuar analisando quem somos hoje pelos instintos que nós trazemos. Porém, nada impede que hoje já sejamos melhores do que éramos ontem, por causa do nosso progresso. Ok, Solange? É isso mesmo, André. Kardec continua ainda com a pergunta, porque Kardec vai falar, bom, será que ele pode ser pior? Ou seja, o homem, estamos no slide seguinte, slide 6, o homem pode cometer em uma existência faltas que não cometeu na precedente? E ele pergunta isso exatamente por causa da resposta. Porque na resposta anterior ele diz, a existência atual pode ser muito melhor do que a anterior. Era a resposta, lembra? Uhum. Ele pode estar vivendo agora uma situação em que ele já aprendeu e já se melhorou. Então, na atual existência, ele não apresenta defeitos que ele tinha na anterior. Agora, Kardec inverte a questão. Pode pôr de novo a pergunta, Fernandinha? A mesma. O slide que você estava pondo, que é o número 6. Então, Kardec pergunta, mas se ele pode ser melhor, ele pode ser pior? O homem pode cometer em uma existência faltas que não tenha cometido na existência anterior? Nossa, interessante. Será que isso pode acontecer? Ele agora está cometendo coisas que no passado não tinha cometido? Vamos ver o que os espíritos responderam no slide número 7. Vamos lá. Isso depende de sua elevação. Se não sabe resistir às provas, ele pode ser arrastado a novas faltas, que são a consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas indicam mais um estado estacionário que um estado retrógrado, porque o espírito pode avançar ou parar, mas não recua. É interessante essa resposta que os espíritos deram, porque eles dizem, isso vai depender, quer dizer, ele pode piorar, mas isso vai depender da sua elevação,
Ou seja, se ele não conseguiu resistir às provas, às quais ele está sendo submetido nessa nova existência, ele pode ser arrastado a outras faltas, a cometer mais faltas. Isso pode acontecer se ele não é um espírito muito elevado, se ele não está muito firme das pernas, vamos dizer assim, ele não está muito determinado daquilo que ele realmente é. Então, os espíritos aqui no slide estão dizendo para a gente que isso pode acontecer, ele pode ser arrastado a novas faltas e cometer outros delitos. Isso pode realmente acontecer. Mas, agora, pode ir, André. Deixa eu falar uma coisa, Solange. Sim. É importante que nós nos lembremos do seguinte: nós vamos aprendendo. Aprender é ir para frente, é ir para uma condição melhor. Um espírito medíocre, ele pode estar lutando contra certas tendências e já ter vencido um pouquinho, mas sem ter cristalizado a lição no íntimo. E aí o que acontece? Ele renasce, continua naquele mesmo padrão mediano, e agora, vamos supor que ele era um cara sem muita personalidade, ele copiava muito o que os outros faziam. E em uma época, ele acabou se enveredando pelo jogo. Ele acabou se deixando levar por aquilo que os amigos faziam na jogatina. Aí o que acontece? Ele renasce, aquilo não foi bom, ele perdeu muito dinheiro, teve muito sofrimento, mas ele não melhorou essa capacidade de ser dono desse peso. Ele apenas não quer mais jogar, porque ele sabe que aquilo não é bom. Porém, se ele renascer e não tiver uma modificação de sua potencial capacidade de resistência, ao invés de ele ir para o jogo, que agora ele não quer mais, ele vai encontrar um amigo que ele gosta muito, o amigo vai convidar ele para ir para umas birita, para ir beber alguma coisa. Eu vou, meu amigo gosta de mim, eu gosto dele, eu vou fazer o que ele... Quer dizer, ele vai continuar agora indo em uma direção ruim, num outro sentido. Por quê? Porque continua com a mesma dificuldade, ou seja, ele não evoluiu naquele ponto principal da sua capacidade de vencer a sua fraqueza. E é isso que ele está falando aqui. Ele está na resposta... Ô, Fernanda, põe o slide 7, por favor, novamente na tela. Ele diz, olha, depende muito da sua elevação. Olha aí, se ele não se elevou, se ele não sabe resistir às provas, esse indivíduo pode ser arrastado a novas faltas, que são a consequência daquela posição que ele escolheu. Agora, no geral, estas faltas indicam que ele está parado no mesmo patamar que ele já estava antes, do que ele tenha ido para trás, do que ele tenha regredido. Porque, em verdade, o espírito pode avançar ou parar, mas ele não vai para trás, ele não volta, ele não se atrasa, ele não adianta ou ele fica estacionado, mas ele não regride. Portanto, vamos supor que esse espírito que era uma Maria vai com as outras, reencarne. Lá naquela vida, ele era uma Maria vai com as outras nos hábitos, mas ele já não era mais nem homicida, nem assassino, ele não matava os bichinhos, ele já tinha isso incorporado nele. Aí ele reencarna. Reencarna, continua sendo estacionado na Mariazice, vai com as outras, né? Na falta de uma decisão firme. Aí ele encontra um amigo. E o amigo fala para ele, olha, você é meu amigo, eu gosto de você, você gosta de mim, você me ajuda, eu tenho que matar o amante da minha mulher. Ou seja, você vai ser cúmplice de assassinato. Ele, que já não tem mais isso no seu espírito, vai dizer, olha, eu gosto muito de você, mas não me chama para fazer isso não, que eu não vou. Ele não vai porque ele já não tem mais essa inclinação, mesmo que seja de um amigo. Então você vê, é isso que os espíritos estão explicando. Se porventura ele aceita e se torna cúmplice do bandido, é porque ele ainda tinha essa tendência no seu caráter mal formado. Não é que ele voltou para trás. Ele não tinha melhorado ao ponto de resistir a isso. Mas, como os espíritos respondem a Kardec, o fato em si de ele estar fazendo essas mesmas bobagens ou fazendo coisas diferentes no mesmo padrão de erro, indica que ele não evoluiu, que ele está parado. Ele não deu um passo adiante. Não é que ele voltou para trás. Ele ainda está precisando ir para frente. Ele está estacionado naquele defeito. Tá bom? Agora nós temos o quê? Nós temos mais perguntas.
Oh, vamos ver o que Kardec quer saber? É a pergunta 399 no slide número 8, Solange. As dificuldades da vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que da natureza dessas vicissitudes pode-se induzir o gênero da existência anterior? É uma pergunta interessante que Kardec faz para a gente, ou seja, analisando as dificuldades que nós temos na nossa vida cotidiana, não é? Nós sabemos que essas dificuldades elas são fruto daquilo que a gente fez no passado, não é? E também são provas que nós teremos que melhorar no futuro. Então, será que se a gente analisar essas dificuldades, nós podemos meio que induzir, descobrir esse gênero, o que ocorreu conosco em existências anteriores? Solange, Fale. qual é a pergunta desafio? Meu Deus, vamos nela? Qual é a isso pergunta mesmo. desafio? Vamos passar para o pessoal. O que os problemas desta vida dizem sobre nosso passado? Tem tudo a ver. Essa é a pergunta desafio. O que está acontecendo conosco hoje está dizendo sobre o que nós já fomos ontem? É a pergunta que Kardec faz. As dificuldades da vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas praticadas e as provas para nosso futuro, quer dizer disso que da natureza dessas dificuldades pode-se deduzir o gênero da existência do passado que a gente teve? Será? Será que posso dizer que se eu estou nesta vida com um problema hepático, meu fígado está doendo, eu sinto dores, eu sofro de um problema orgânico naquela região, quer dizer que na outra vida, de alguma forma, eu lesei o meu fígado na existência passada? Será que Kardec quer saber exatamente isso? Mas não é apenas em questão de doença, é em questão de tudo, os problemas da vida. Filhos difíceis, parentes complicados, companheiros ou companheiras de trato muito áspero, muito ruim, profissionais que não encontram sucesso. Tudo isso, será que tem a ver com a minha vida do passado? Tcharam! Agora, na resposta, a gente vai entender um pouquinho o que os espíritos estarão explicando a Kardec. E você que está nos assistindo e que já respondeu ou que já esteve conosco, já mandando o seu abraço, você também poderá pensar a respeito disso. Nós temos aqui, não é, Solange? A Zeusa José Alcir Cordeiro, que manda uma saudação, como a Helena Rosa de Oliveira, a Gláucia Gripe Fernandes, o Felipe Prince. O Felipe Prince, obrigada, de Campinas. Obrigado por mais um excelente programa. A Gláucia Gripe Fernandes está dizendo para a gente que são arestas que temos que tem que ser podadas, é o que ela diz com relação à pergunta. O Nivaldo Dias, de Resende, também saúda nosso programa. A Maria Esther Naveira Maceiras, ela também faz um posicionamento a respeito. Ela diz: queridos André e Solange, boa tarde. Todos trazemos mazelas de outras existências e estamos reparando hoje. O esquecimento é necessário para podermos viver melhor sem a perturbação do passado. Abraços, Maria Esther, de São Paulo. Obrigado, Maria Esther. Temos a participação do Carlos Brasiel, ele é do sul de Minas Gerais. Nós temos também a Elaine Stroider. Boa tarde, queridos amigos. Uma ótima terça-feira a todos. Os problemas de hoje podem ter algo com o passado, mas também podemos cometer erros hoje e sofrer com os nossos atos. A Elaine Stroider é da Vila Carrão, São Paulo. A Deise Florencio manda uma saudação lá da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Um grande abraço para você, Deise. Felicidade e obrigado por estar conosco. Maria Aparecida Porcina, boa tarde a todos. Tá danado de bom esse programa. Obrigada, Porcina. Obrigado, Porcina. A Gláucia Gripe, feliz por estar aqui com vocês. Também nos manda um abraço a Elza Parente. E agora, nós que todos somos parentes uns dos outros, porque somos filhos do mesmo pai, não é mesmo? Vamos ver no slide número 9 o que está acontecendo que Kardec vai ouvir dos espíritos sobre esse negócio
de a gente, na vida passada, a gente vai encontrar os nossos problemas na vida atual. Será que é assim? A Fernandinha já botou a resposta na tela. Vamos ver, Solange? Muito frequentemente, pois cada um é punido por aquilo que pecou. Entretanto, não é preciso fazer disso uma regra absoluta. As tendências instintivas são um índice mais certo, porque as provas que o espírito suporta são tanto pelo futuro como pelo passado. Que interessante! Olha só, muito frequentemente nós observamos a nossa vida presente, os problemas que temos e podemos inferir algumas coisas do passado. Solange, você fica batendo nesse microfone e fica fazendo barulho. Segura a mão aí. Desculpa, tá coçando aqui a bochecha. Nosso microfone novo, olha que chique. Bem, vai lá, André. Você pode ter, sim, problemas de hoje que acabam demonstrando que você está herdando de você mesmo as coisas erradas de ontem. Porém, você viu em uma das respostas anteriores que os espíritos disseram a Kardec que nós estamos enfrentando agora provas e expiações. Expiações do passado e, ao mesmo tempo, podemos pedir provas para o nosso avanço mais rápido. Bom, se assim acontece, o que ele está dizendo? Antes de você apenas ficar vendo aquilo que você está sofrendo para fazer uma ilação do que você foi, você deve se preocupar com o seu instinto. O que é que você carrega assim, que no primeiro momento pula para fora de você? Nós temos um amigo que fala que ele tem um Wesley guardado dentro dele. Quando ele fica nervoso, o Wesley quer pular na garganta dos outros. É esse Wesley que a gente esconde, que a gente consegue controlar de vez em quando, mas que às vezes quer sair pelas orelhas, né? Então, o Wesley está aqui com a gente hoje. Isso é um instinto. Isso é um instinto que a gente precisa analisar onde que nós fizemos alguma coisa de errado. Agora, tem uma outra coisa. Como você está vendo que os espíritos estão dizendo que os nossos problemas de agora podem ser por causa do passado, mas também podem ser solicitações nossas para enfrentarmos determinadas circunstâncias que nos vão beneficiar, tendo em vista o futuro. Então, aquele problema pode estar voltado para uma melhora do nosso espírito em relação ao que vem depois, na próxima vida, não ao que está no passado. Então, vamos supor, você está passando por uma situação de penúria material, você tem que lutar, você tem que desenvolver sua inteligência em determinada área. Você pode ter pedido isto. E você não está sofrendo a penúria porque você foi um cara abastado, ricão, um cara esbanjador, e agora você merece sofrer a miséria. Não, não por isso. Você pode estar aprendendo com este momento difícil a construir sua inteligência para andar mais rápido na direção do futuro. Isso é o legal. Portanto, os espíritos estão dizendo que, às vezes, quando você analisa os problemas, podem eles estar referindo-se aos nossos equívocos de ontem. Porém, para você ter mais segurança, analise seus instintos, que é aquilo que brota assim, que você não controla, porque são eles que de verdade estão mais ligados ao ontem do que necessariamente ao nosso problema de convivência. Às vezes, aquele filho difícil não é que nós abandonamos no passado, é que nós pedimos para que a gente desenvolvesse a paciência, a gente desenvolvesse um amor ainda mais intenso. Então, trouxeram uma entidade que nos daria certos problemas para que nós também nos aperfeiçoássemos enquanto o ajudamos. Então, às vezes, não tem nada a ver com a vida passada. É isso que os espíritos estão dizendo. E é isso que a gente precisa se lembrar. Sempre que a gente for querer vestir essa história, não, é que você na outra vida. Não, não é nem sempre na outra vida. Para que você tenha mais convicção, se os seus problemas de agora estão ligados ao passado, é importante que você analise seus impulsos. Você é uma pessoa consumista, você é uma pessoa que não suporta não comprar nada. Você tem esse impulso. Você não pode ter pedido para nascer com esse impulso. Isso é do seu instinto. Então, isso está ligado a um período em que você tinha bastante recurso e você costumava jogar dinheiro fora. E agora você talvez não possa. Então, isso é do instinto. Agora, você está enfrentando um desafio
que tem a ver com sua capacidade intelectual. Você foi demitido do seu emprego e essa demissão vai fazer você ter que trabalhar em uma outra área. Você foi promovido para uma outra localidade muito distante, que você vai romper todas as amizades. Isso muitas vezes não tem nada a ver com o passado. Tem a ver com o seu projeto de evolução espiritual. Por isso não é decorrência necessariamente uma coisa da outra. Daí os espíritos terem dito. Põe de novo o slide número 9, Fernanda, por favor. Eles escreveram isso para que a gente pudesse aprender. As tendências instintivas são um indicador mais certo, porque as provas que o espírito suporta, elas podem ser também pelo futuro que ele vai passar, não só pelo passado, tá bom? Então, pensemos nisso, sempre que a gente for analisar uma situação em que outras pessoas ou nós mesmos estejamos enfrentando, tá bom? Agora, tem um comentário bem longo de Kardec, Solange, vamos ver, começando com o slide número 10, você pode ir lendo para nós. É um resumo bem grande desse conjunto de perguntas. Vamos lá? Alcançando o fim marcado pela providência para sua vida errante, o próprio espírito escolhe as provas às quais quer se submeter para acelerar o seu progresso, ou seja, o gênero de existência que ele crê mais apropriado para lhe fornecer os meios. E essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se triunfa, se eleva, se sucumbe, deverá recomeçar. Olha que interessante esse primeiro slide. Alcançando o fim que a providência marcou para o término da vida errante. O que é esse término da vida errante? Ele está no plano espiritual. Aí os espíritos, que são os nossos orientadores, dizem, agora, meu filho, você precisa voltar para a Terra para continuar a evolução. Quando isso está marcando, então, a necessidade de reencarnar, o próprio interessado começa a estudar que provas ele precisa para que ele possa acelerar o seu progresso. Então, ele vai pedir certas coisas em que ele vai ter que enfrentar umas dificuldades. Ele vai pedir o gênero de provas, gênero de existência que lhe pareça mais apropriado. Por exemplo, se ele foi um espírito muito arrogante, ele pode pedir, eu queria nascer com uma situação em que eu tenha que obedecer os outros, que alguém me comande, porque assim eu tenho que quebrar a minha cerviz, eu tenho que quebrar o meu orgulho. Então, esse gênero mais apropriado à sua existência, ele solicita. E essas são provas que estarão sempre em relação com as faltas que ele vai ter que expiar. Ele já cometeu muitos deslizes no passado por ser arrogante. Então ele vai precisar ser pisoteado, vai precisar ser humilhado, vai precisar ser esquecido e vai ter que aguentar isso. Se ele consegue vencer essas tendências, se ele consegue ter paciência, se ele consegue, não, eu vou me controlar, ele está triunfando sobre suas inclinações. Agora, se ele sucumbe, se ele parte para cima, se ele ofende, se ele fala os palavrões para revidar, o que acontece é que ele está demonstrando que ele ainda não está bom ainda para ser aprovado, não é mesmo? Agora vamos para o slide seguinte, o slide 11. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio, e é em virtude dessa liberdade que no estado de espírito escolhe as provas da vida corporal e que, no estado de encarnado, delibera se as cumpre ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Denegar ao homem o seu livre-arbítrio será reduzi-lo à condição de máquina. O que a gente vê aqui... Isso, Solange, pode falar. Isso, Kardec está dizendo que o espírito escolhe, quando está no plano espiritual, as provas que vai passar. Quando ele reencarna, ele vai enfrentar essa dificuldade. Ou seja, nós temos que deixar que o homem tenha o seu livre-arbítrio. É preciso que ele seja testado, porque aí sim que ele vai dizer, que ele vai comprovar se ele está pronto, se ele aprendeu aquela lição. É a prova que a gente tem que fazer. É isso mesmo que Kardec está dizendo. E se a gente nega essa possibilidade do espírito escolher, ou seja, nós estamos reduzindo o homem a uma máquina, não é? Se ele não pode escolher se vai ter uma determinada atitude ou não, então, para quê? Não é? Você se torna uma máquina. E Solange, Kardec nós continua. Temos apenas 4 minutos. Vamos terminar aqui a leitura destes comentários de Kardec? Uhum. O slide 12.
Entrando na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas vidas anteriores, como se um véu as ocultasse. Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência, e elas podem mesmo lhe serem reveladas em certas circunstâncias. Mas é apenas pela vontade de espíritos superiores que o fazem espontaneamente, com um fim útil, e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Isso em relação às vidas anteriores. Agora, no slide seguinte, as vidas futuras não podem ser reveladas nunca. Você vai ver aí no slide número 13. Por que não podem ser reveladas nunca? Pela razão de que dependem da maneira que se cumpra a existência presente. Depende do que o homem for fazer agora, que a vida futura vai ser de um jeito ou de outro. Depende da escolha posterior que o espírito faça. O esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo ao progresso do espírito, porque se não tem uma lembrança nítida, o conhecimento que teve antes de nascer e o desejo que tomou de reparar essas faltas o guiam pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, que é auxiliada pelos espíritos que o assistem. Caso ele os escute as boas inspirações que sugerem. Vai lá, Solange. Gente, André, nós já estamos para 2 minutinhos de programa, nós acho que vamos ter que encerrar. Mas você pode ler na sua casa, leia esse comentário de Kardec, que é muito bonito, até o final. Faltam só algumas páginas. Nós agradecemos a participação de vocês, nós temos outros queridos participando do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. O nosso abraço a todos vocês que nos enviaram mensagens. E nós nos vemos no próximo Espiritismo Sem Mistério. Não é, André? Isso mesmo, na próxima encadernação deste programa a gente vai estar juntos daqui a 15 dias. Um beijo grande e a Solange termina com o beijo dela. Beijo grande para todo mundo, até daqui 15 dias nos vemos. Até lá! Termina aqui, Espiritismo Sem Mistério.